Estimado e amados irmãos, cumprimento com a paz do Senhor a todos, desejando a bênção, a graça e a virtude do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. E que neste momento eu lhes desejo que a unção poderosíssima do Espírito Santo de Deus esteja com todos os irmãos nesta gloriosa oportunidade de mais uma vez que nos encontramos neste santuário. Tenho certeza e esperança de que todos, amados irmãos, vieram convicto de estar mais uma vez com o encontro com os anjos da glória do Pai, para o fortalecimento da vossa fé, para que possamos, nessa força da divindade, sermos agraciados pela graça e virtude do Espírito Santo de Deus, para que possamos desfrutar, irmãos, da essência da obra redentora e também lapidar as nossas virtudes. É necessário que nós mudamos a condição espiritual, material a partir desse momento. Precisamos colocar essas condições em vibrações que nós chamamos de comunhão. A comunhão com esses anjos espiritualmente se faz necessário ser brindado com uma força excepcional. E ela só acontece através de uma oração veemente nos propósitos da intenção do vosso coração. Portanto, para nós então adentrarmos essa perfeita unidade, eu convido os irmãos que puderem se colocar em pé, para que possamos pedir a consagração de todos os atos desta oportunidade, em especial para nós desfrutarmos da manifestação, graça e virtude que os anjos aqui conosco vão trabalhar. Juntos nós vamos desenvolver a nossa fé. Portanto, em sentido de oração. Pai Santo, graças te damos ao Senhor por esta nobre e rica oportunidade que nós alcancemos de mais uma vez estarmos nesse encontro maravilhoso, neste santuário. Creio e confio que estes amados irmãos estão convictos da sua responsabilidade, para o quanto é precioso esta oportunidade da obra redentora, e que precisamos desligar dos fatores desta terra que incomodam, que muitas das vezes causam conflitos psicológicos. Santo profeta Irmãoardo, diante da circunstância desta terra, muitas das vezes, irmãos e irmãs aqui adentram, muitas das vezes com o seu coração frustrado, mas eu vos peço a intercessão do Senhor e a misericórdia, para que o Senhor possa, nesse momento, brindar os corações de cada um de nós, para que possamos somente ouvir as palavras procedentes do início ao termo, que é a perfeita vibração de unidade com os anjos que se fazem presente. E agradecido por esta nobre oportunidade, por tudo quanto tem feito em nossa vida. E nesta oportunidade, onde nós estamos reunidos, cada um com seus dons e ministério, com sua posição de bem servir nesta oportunidade desta santa reunião, eu vos entrego todos os atos da mesma, desde a porta até este púlpito, que seja conduzido na mais perfeita unidade e autoridade desses anjos, até mesmo do Senhor, que por sua vez nós cremos que junto com a Santa Vó Rosa e a Santa Mãe Virgem Maria irão passar aqui, e logo à noite estará na sede de nossa igreja, conforme o Senhor mesmo mostrou a nós uma certa vez. Criamos assim, confiamos plenamente que esta oportunidade está providencialmente consagrada. Amém. Vamos cantar, irmãos, igreja forte.
Estimado irmãos, nessa oportunidade quero lhes desejar as minhas felicitações com a vossa presença. Eu tenho esperança que todos os irmãos estão sentados no santuário. Sabe o que é estar sentado no santuário? Estar convicto da sua meditação, absorver para o seu espírito, porque materialmente falando, civilmente nós estamos reunidos. Mas, irmãos, quando nós colocamos a nossa subjetividade a meditarmos nas procedências das palavras, por exemplo, como este hino do batismo, falando sobre o perdão, irmãos, nós começamos a sentir a importância e o significado da existência da nossa vida, porque temos o alcance da divindade do Pai. Por essa razão, irmãos, procurei de alguma forma ilustrar alguns pontos importantes além da mensagem sobre o batismo no dia de ontem. Então a mensagem, ela começou mostrando a respeito do testemunho e do cumprimento da justiça do Pai, que Jesus foi até São João Batista e deixou um legado, um modelo, um gabarito. É assim que eu quero que seja a ressurreição de meus filhos. Então, ficou para hoje, irmãos, a segunda mensagem, que traz o título O Ministério do Santo Irmão Aldo, seu significado e valor. Aonde diz assim: a vida e o ministério do Santo Irmão Aldo fazem parte do ministério da Santa Vô Rosa e é o complemento da sua obra e da obra redentora de Jesus nosso Senhor e da segunda vinda do Divino Mestre, pois através da Santa Vô Rosa e do Santo Irmão Aldo, consola, conforta, ensina e corrige seu povo, através da mensagem de nossa igreja, para que o povo apostólico seja santo, puro de coração e feliz em todo o seu viver. Portanto, cumpre-se a promessa de Jesus, que seu povo seria governado por um pastor justo e fiel, nascido do Espírito Consolador, como se cumpriu em nosso Santo Irmão Aldo durante os 44 anos em que esteve fisicamente entre nós, realizando um ministério glorioso, lutando a fim de manter tudo o que Jesus deu à Santa Vô Rosa para a nossa Igreja Apostólica ser santa e obediente à sua doutrina e disciplina. E agora, junto com a Santa Vô Rosa, luta para que cada apostólico seja santificado e consagrado em sua igreja. O Santo Irmão Aldo é descendente da Santa Vô Rosa. Ela é sua tia e foi a primeira pessoa que tomou em seus braços quando ele nasceu, abençoando-o para que ficasse ligado a ela para sempre. Assim como a Santa Vô Rosa nasceu predestinada para ser na terra cumprir na terra a nobre missão de Espírito Consolador, ele, Santo Irmão Aldo, também nasceu predestinado e com dons especiais semelhante ao dela, principalmente o de revelação, de profecia e de discernimento,
e discernir os espíritos, a fim de governar o povo nascido de Jesus e do Consolador, e de se cumprir a palavra do nosso Senhor Jesus, quando disse que o santo que viria em seu nome convenceria o mundo dos seus pecados para a prática do bem, convenceria sobre a justiça e do juízo de Deus para salvar e curar. Assim foi feito por nossa Santa Vô Rosa, através do Santo Irmão Aldo, durante os 44 anos de seu ministério terreno, governando com justiça e aplicando o juízo de Deus com perfeição, ensinando a maneira certa e justa de como seu povo deve viver e proceder. Neste dia 31 de agosto, aniversário de nascimento do Santo Irmão Aldo, tanto em nossa sede como nas congregações, estejamos reunidos para prestarmos nosso louvor e adoração a este Santo de Deus, por tudo que ele fez e está fazendo junto com a Santa Vô Rosa por nós. E também renovar o nosso voto de bem servir em uma união perfeita de amor e de boa vontade, procurando em tudo ajudar o Santo Irmão Aldo e a Santa Vô Rosa, para que a nossa igreja seja sempre vitoriosa. Esta, irmãos, é a mensagem a respeito do ministério, seu significado e valor do nosso santo profeta, Irmão Aldo. Eu digo aos irmãos que a Igreja Apostólica é uma obra muito preciosa para o povo apostólico. Portanto, irmãos, quando nós observamos as sentenças e ordem de cada palavra das mensagens de nossa amada igreja, começando pelo título, Ministério, que o nosso santo profeta Irmão Aldo desenvolveu no meio do seu povo. Logo adiante, seu valor, seu significado. A mensagem mostra que é uma obra redentora de Jesus, a segunda vinda de Jesus, o nosso Senhor. O que esta obra redentora faz? A própria mensagem descreve. Uma vez um povo reunido recebe o consolo, o conforto, recebe os ensinos e são corrigidos através da anunciação da trombeta do Apocalipse. Aqui está escrito mensagem que são anunciadas nos púlpitos para o povo apostólico. Para que este povo alcance uma condição. A palavra nos mostra um coração puro, e esse coração puro vai ao seu estado de felicitações. Coração puro e feliz em todo o seu viver. O que significa em todo o seu viver? Dentre todas as circunstâncias que surgir no seu itinerário, a felicidade do vosso espírito estará participante do dom, do valor, da existência, do ministério deste ser, Santo Irmão Aldo. Vamos ver o que a mensagem nos mostra ainda mais. Jesus cumpriu a sua promessa que ele voltaria através do Espírito da verdade, ou seja, a segunda vinda a esta terra. E Jesus formaste
criaste, junto com o Pai, um outro santo à sua semelhança, em poder e autoridade, a Santa Formosa. E a Santa Formosa então nascera predestinada. E assim também aconteceu com o nosso santo profeta irmão Aldo. Tudo isso, irmãos, são construções para que o povo que viesse a ser reunido na obra redentora recebesse o conforto, os ensinos e fosse corrigidos dos seus proceder e também entregasse a este povo a condição da purificação do vosso espírito e a felicidade dos céus. A mensagem, ela dá mais um passo. Quando ela mostra que este povo, que estes dois santos que nasceram à semelhança de Jesus, iria cuidar de quem? Do povo. Eu vou ler o que está aqui na mensagem para os irmãos entenderem. Assim como a Santa Formosa nasceu predestinada para exercer na terra a nobre missão de Espírito Consolador, ele também, nosso santo profeta irmão Aldo, nasceu predestinado. Vamos ver mais. Para ser o sucessor. Então ele nasceu predestinado, com os mesmos dons especiais a semelhante dela, a Santa Formosa. E a Santa Formosa, a semelhança em poder e autoridade de Jesus. O santo irmão Aldo, as mesmas condições. Principalmente o de revelação, de profecia, de discernimento, ou seja, discernir os espíritos, a fim, olha aqui começa a importância, a fim de governar o povo nascido de Jesus e do Consolador. O povo nascido de Jesus e do Consolador. O que nós falamos ontem? Não foi do batismo? Quando Jesus ele foi ter com São João Batista e deixou o legado, o modelo da ressurreição moral e espiritual, daqueles que iriam se converter da sua palavra, é este que ele está falando, que é nascido na palavra de Jesus, e estes dois, ser celestial em poder e autoridade igual a Jesus, iria conduzir e convencer cada um, o que a mensagem nos mostra, dos seus pecados. Para quê? Praticar o bem. E convenceria sobre a justiça e o juízo de Deus. Então, nosso santo profeta irmão Aldo, ele cumpriu esta nobre missão. Agora eu quero mostrar aos irmãos um ponto extraordinário. Como que a Santa Formosa e o santo irmão Aldo conseguiram, irmãos, ministrar no meio da humanidade corrupta e dar condições, irmãos, para que homens e mulheres nascessem através do batismo do Espírito Santo e através da confirmação e do testemunho do batismo nas águas. Como que isto, irmãos, é possível acontecer na sua exatidão? E quando? Qual o poder? Qual condições espirituais que esses seres celestiais, no cumprimento da sua missão, em especial quando nós olhamos aqui o título da mensagem, seu significado e valor. Rapidamente eu quero dizer aos irmãos o seguinte: dentre todos os intentos de Deus nessa terra, pouquíssimas vezes o dom de Deus se fez presente nessa terra na absoluta, completa plenitude que se faz necessário para a conversão e regeneração, restituição e dissipações
do pecado original. Pouquíssimas vezes. Vamos observarmos nos escritos das Sagradas Escrituras a divisão do Velho Testamento para o Novo. Quem que conseguiu, irmãos, como talhar uma rocha, deixar um marco preciso e necessário de poder e autoridade, foi Jesus. Porque, irmãos, Jesus, ele veio, na pessoa dele, ele trouxe o dom do Espírito Santo, que cria, que regenera, que restitui, o poder e a autoridade. Até mesmo as Sagradas Escrituras usam um figurado como fogo, que pega qualquer tipo de material e transforma em outra característica. O poder do Espírito Santo esteve nesta terra na sua absoluta exatidão do termo da palavra, com a pessoa de Jesus. O santo profeta São João Batista, ele teve a participação no dom do Espírito Santo, de anunciar, abrir os caminhos. Tanto é que ele nascera também predestinado através, até mesmo da intercessão de Deus, porque os seus pais já iam-se idades. Portanto, Jesus, com a responsabilidade de implantar verdadeiramente o reino do céu na terra, ele trouxe todo o poder do Espírito Santo. E como a missão dele, Jesus, era formatar no meio da humanidade entre os poderes espirituais, ele fez a aliança, que era um dos objetivos principais da vinda nesta terra, era ele criar o que está aqui nessa mensagem. Convenceria sobre a justiça e o juízo de Deus. O juízo de Deus passou a ser interpelado quando ele foi e acorrentando então o poder da morte, o mais terrível e mais temido por toda a criatura, o poder da morte. Então Jesus, ele vendo a necessidade de formar o seu reino, mas também de formatar uma aliança entre os poderes. E por circunstância, até mesmo do estado espirituais daqueles homens que eram levados pela Babilônia, o seu ministério foi interrompido. Porque somente com as palavras, anunciação, os seus feitos, os homens avarentos não viram dele a luz. Até mesmo São João Batista falava da luz do reino que está chegando. Mas, irmãos, pela manifestação do poder do encantamento, Jesus, ele foi ao extremo, com poder e autoridade. Naquela horrenda cruz, ele fez aliança e sentenciou e decretou o juízo. A partir dali, com seu modelo deixado através da ressurreição, o ressurgimento, o nascimento, ficou então, irmãos, consagrado. Todos aqueles que ouviram a sua palavra, receberia dele, Jesus, o nascimento, conforme nós vimos aqui, o nascimento na sua palavra, e teria o discernimento, e passaria a ser exercido na justiça. O que é a justiça? É no processo do aprimoramento, a santificação, a consagração, a moralização. Portanto, amados irmãos,
Uma vez que Jesus ele foi à morte, no corpo material, para ir do outro lado, acorrentar os poderes, em especial da morte. Viu que naquele povo que estava com ele, inclusive os apóstolos, eles não tinham condições. Não havia ninguém para ser o outro consolador. Por mais que ele esperava e tinha uma certa noções devido ao comprometimento absoluto do apóstolo São Pedro. Mas aqui tem um mistério. O apóstolo São Pedro não nasceu predestinado. Outra coisa que somente, irmãos, por que Jesus foi à cruz? Olha que simples, devido à sua fidelidade. Ele não recuou a fidelidade com a Trindade excelsa. Ele foi à cruz. Ele enfrentou as maiores dificuldades, não só da terra, mas de toda a potente força das trevas. Ele suportou. Por quê? Porque ele é legitimamente o corpo da Trindade excelsa. Ele tinha um discernimento mais profundo do que se possamos imaginar. Então, Jesus viu que não havia ninguém. O que ele fez? A gloriosa promessa da vinda do Espírito da verdade, a sua imagem e semelhança e poder. Porque a sua imagem e semelhança, conforme a mensagem está mostrando? Irmãos, para conduzir a autoridade do poder do Espírito Santificador, que é a plenitude intrínseca da pessoa do Espírito Santo de Deus, precisa ser infalivelmente uma pessoa íntegra, com uma autoridade, mas que nasce exclusivamente nas mãos, na criação, no preparo do início ao fim, nas mãos de Deus. Então a santa e querida avó Rosa nasceu predestinada. Como a doutrina nos mostra, espírito com predestinação para o cumprimento de uma missão. Por quê? Porque precisa ser um espírito forte em um corpo com um cérebro muito específico para suportar. Porque não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira que o Espírito Santo ele manifesta. E foi assim, irmãos, que Jesus, Deus, juntamente com Maria Santíssima, retornou a esta terra através da obra desta igreja apostólica, através de outros espíritos, na pessoa da Santa Avó Rosa e na pessoa do santo profeta irmão Aldo, mas espírito criado, predestinado, com condições extraordinárias para dar o cumprimento. Agora vamos pensar o seguinte: como que uma pessoa ela pode achar que ela tem o Espírito Santo em seu espírito? Até inclusive nós vimos ontem o nascimento e o ressurgimento moral e espiritual. Irmãos, nós só conseguimos participar do poder do dom de Deus através da fé. Essa é a condição dada para o ser humano na obra de redenção. Só que, irmãos, aqui começa a ficar bem mais fácil para entender. A criatura humana, devido ter perdido a sua dignidade com Deus, ela foi lançado
a uma certa distância, vamos dizer assim, quando o anjo com sua espada, assim, cumpriu a justiça de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, Deus o nosso Pai, Jesus, é perfeitíssimo. E a obra de redenção é a obra de misericórdia que Deus, o Pai, espera restituir à consciência do homem sensato nesta terra. Só que a palavra aqui, irmãos, ela fala assim: para a prática do bem, convenceria sobre a justiça e do juízo de Deus. Só que o juízo de Deus, ele na sua dimensão, nós precisamos ser primeiramente lapidado no processo da justiça, com a santificação, com a moralização. A mensagem nos mostra aqui também que o povo, ele vai se qualificando com a mensagem. Irmãos, olha o que Jesus falou para os seus apóstolos. Isso vai resolver a palavra juízo. Jesus, ele falou que ele estava voltando para o seu Pai. E se fazia necessário, por que ele voltar ao seu Pai? Mesmo que ele tinha que cumprir a dura e mais terrível missão de guerrear contra os poderes. Ele mostrou que o príncipe deste mundo já estava julgado. Era o juízo sentenciado naquela ocasião, que os olhos dos homens avarentos não podiam mais vê-la. Pela sua qualidade e absoluta intricidade de dom do Espírito Santo, não mais se fazia merecedor, nem por misericórdia. Mas hei de enviar o Espírito da verdade. E então vem a palavra seguinte: convenceria o mundo dos seus pecados. Agora vamos observar o que o Consolador e o Santo Irmão Aldo, com o mesmo poder e autoridade e absoluta intricidade que eles representaram no meio do povo, o dom do Espírito Santo. E assim se foi necessário, porque se não fosse assim, não tinha sustentado. Tinha acontecido como aconteceu na igreja dos apóstolos. Olha aqui, outro mistério. O Santo Irmão Aldo, ainda no seu corpo, mas em espírito, ele já estava nessa atividade junto com o Consolador, realizando, dando cumprimento da justiça de Deus. Eu sempre uso uma palavra quando eu falo nesse assunto, que estes santos, a Santa Vorraz e o Santo Irmão Aldo, para ficar um pouco mais simples, eles ministram aquilo que nós chamamos de santificador do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eles trazem as propriedades do Espírito Santo e de Deus, que cria, regenera uma alma de uma pessoa nesta terra. Por exemplo, pegaram uma pessoa que ela está cheia das coisas deste mundo. Deus considera uma pessoa pecadora morta, mesmo que venha na reunião. Se peca, Deus considera essa pessoa morta. E Deus não, com seu Espírito Santo, não fica bajulando este ou aquele por conta do seu pecado, porque Ele não compactua. E não é digno, porque senão vai ferir o juízo, principalmente quando Jesus foi o mais terrível e mais sofrido, o seu martírio. Ele ia ultrapassar os padrões para trazer a libertação para os mansos e humildes de coração. Só que Deus estendeu a sua misericórdia na sua obra de redenção através da Santa Vorrose e do Santo Irmão Aldo. O que a Santa Vorrose e o Santo Irmão Aldo faz? Eles trabalham, ajudam, vai dando
dá um pouquinho de discernimento. Olha, você está percebendo que você está fazendo errado? O irmão Aldo dá a sua palavra, dá o seu conforto, para ver se a pessoa consegue perceber, porque uma coisa somente a própria pessoa precisa alcançar. O que o hino dos irmãos cantaram, o perdão. Principalmente, irmãos, quando eu mostrei ontem rapidamente, da parábola do filho pródigo, quando ele estava comendo junto com os animais, ele caiu num profundo arrependimento dele ter deixado a casa do pai e ir viver a sua libertinagem. Então, o arrependimento, das desconfigurações do seu caráter, precisa acontecer na pessoa, para que a Santa Vô Rosa. Então, a Santa Vô Rosa, ela facilita esse discernimento para os apostólicos. Até me lembro, irmãos, conversando com alguns companheiros de ministério, eles falaram que uma certa vez o santo irmão Aldo falou a algum grupo de irmãos pastores que ele luta muito, muito, para que uma pessoa possa despertar do amortecido. Então isso, irmãos, mostra o valor e o significado do ministério do santo irmão Aldo, para nós chegarmos a receber a plenitude da virtude da vida em nosso espírito. Porque como nós meditamos ontem, irmãos, uma vez nascido do batismo, confirmado, naquele momento em que é sepultado nas águas e ali o ressurgimento, o nascimento, Deus coloca Deus o Pai com o Espírito Santo coloca uma semente. Até essa palavra um pouco mais ampla se encontra no livro O Espírito Santo de Deus e o Consolador, fazendo essa analogia como uma semente que ela precisa ser cultivada. E só a pessoa não consegue. Ela precisa de um poder absoluto. Não é, irmãos, somente a palavra ou somente sermões que nós, pastores, realizamos. Precisa da ação do Espírito Santo com uma pessoa infalível, como foi a Santa Vô Rosa e o santo profeta irmão Aldo. Amados irmãos, para nós concluir essa oportunidade, o ministério do santo irmão Aldo e seu significado. Redondando, irmãos, essa nossa meditação, o que nós podemos, irmãos, observar? O quanto nós precisamos esforçar, precisamos alcançar em nosso espírito santidade. Precisamos buscar o nosso espírito, a moral espiritual. E nós só conseguimos, e nós conseguiremos, através do santo irmão Aldo e da Santa Vô Rosa, receber a graça e virtude do Espírito, do preparo, do trabalho que eles estão ministrando na obra de redenção. Desenvolva este excepcional dom que está em ti, que é a fé. Porque uma vez batizado com o Espírito Santo, ganha esse poder e autoridade de conduzir diligentemente as suas obras dentro dos ensinos, da anunciação e da voz do santo profeta irmão Aldo. Porque ele está ao seu alcance. Ele está cuidando e ele está lutando muito. Busque, irmãos, diante das circunstâncias, diante das lutas, diante até mesmo dos problemas que enfrenta. Se não tem algum pecado, se não existe ali uma negligência, porque eu estou nessa condição. Porque só acontecerá maravilhas, mérito, quando nós resolver, de fato, verdadeiramente, ser legítimo filho de Deus, junto com a obra
do Espírito Santo de Deus. Contrário disto, Deus, Ele não considera seus legítimos filhos de Deus. Alguém pode pensar, mas tenha misericórdia. Para com o Espírito Santo, não. Por quê? Porque a obra do Consolador e do Santo Irmão Aldo está com grande autoridade, sendo entregue com abastância. Até o Santo Irmão Aldo deixou o seu corpo e a igreja está continuando. Então nós precisamos meditarmos, irmãos, e buscar a exatidão daquilo que é para ser legítimo filho de Deus. E nesta oportunidade, irmãos, eu quero lhes deixar algumas palavras para os irmãos e irmãs que irão ao batismo. Faça com muita responsabilidade. Mas eu quero lhes falar o seguinte: dentre todas as escolhas que o irmão e a irmã fazer nesta vida e ser agraciado por alguma circunstância, não superará essa sua decisão de dar o seu testemunho nas águas do tanque batismal. Quero trazer novamente o que eu disse ontem. Enquanto os irmãos acharem que Deus fez o primeiro casal há muitos anos atrás, você engana, porque Ele construiu e formou o seu espírito. Olha a sua idade. Então Ele esteve na minha presença há tanto tempo atrás, criando o meu espírito. E você irá voltar na presença dEle diante do tanque batismal. Faça com esta responsabilidade e abraça, compenetra nesse prêmio da soberana vontade do Pai. É o que eu desejo em nome também do ministério desta igreja, que está nesses dias levando essa mensagem sobre o batismo. Receba em vosso coração e seja feliz. Amém. Irmãos, para encerrarmos esta oportunidade, ouviremos através dos irmãos o hino que traz o título Irmão Aldo, nosso anjo protetor.
Que assim seja na vida de cada um dos irmãos apostólicos. Desejo que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoem. Como nós vimos, irmãos, eles é a representação exata do Espírito Santo de Deus. Confia com todas as suas forças, através da sua fé, na atuação e manifestação do poder ministrador que o santo profeta Irmão Aldo está dando a cada um de nós. Observa uma coisa: todo aquele que não cultua em seu espírito a fé intrínseca no poder do santo Irmão Aldo, ela busca os vícios e são acorrentados pelos pecados. Como nós vimos ontem, uma vez que ela não recebe a libertação, ela tem tendência de fazer o pecado. Eu preciso praticar o pecado. Mas eu preciso retornar, eu preciso nascer, eu preciso revigorar. Quem faz isso? A Santa Avó e o Santo Irmão Aldo. Tempo da regeneração. Pense nisso. Que a Santa Avó lhes abençoe. Busque esse discernimento. E seja feliz. Convido todos os irmãos a se colocar em pé. Agradeço por esta oportunidade. Até quando eu vi a minha escala estava aqui, fiquei feliz. E pudemos junto realizar. Creio que os irmãos irão para os seus lares felizes pelo ato de adoração e glorificação que cada um de nós junto nessa força nós realizamos e formatamos. Que felicidade. Pai Santo, abençoa a tua igreja debaixo desse céu, perto ou longe. Porque aqui a emoção é forte. Porque o poder do Senhor está conosco. Vai o nosso agradecimento que parece pequeno, mas a nossa alma transcende os limites da carne. Receba a nossa adoração e glorificação, até mesmo pelo ministério que o Senhor nesta terra cumpre. E cuida de nós, uma vez que nós nascemos na palavra de Jesus, quando Ele veio, e como poderoso, forte, como um raio que separou a obra e deu a nós a consciência, o discernimento, e deu o santo batismo. E esse santo batismo para nós é uma alegria profunda. É quando o Senhor Deus retorna e olha no espírito de cada um de nós. Eu tenho prazer. Busque ouvir os meus anunciadores, que é a Senhora Santa Avó e o Senhor Santo Irmão Aldo. E Deus tem alegria e com prazer. Ele ouça as nossas orações. Amado Deus, aqui se encontra uma parte do povo apostólico. Abençoe, ajude nas mais diversas circunstâncias, até mesmo nos conflitos psicológicos, aquilo que fica ocultos, dê a eles o dom, esse dom que o Senhor tem manifestado na intricidade do Espírito Santo, que traz essa consciência e esse discernimento tão nobre, tão perfeito, que o teu povo, para cantar a grande vitória final, precisamos de igual modo ter esse conhecimento do Espírito, que a verdade está sendo levado à nossa sabedoria e o conhecimento, para que possamos difundir a nossa virtude concernente, como o Senhor Jesus, que as tuas obras era poderosa, e como fogo, como é o termo da palavra, difundia, dissipava. A tua igreja na terra também precisa da unção do poder do Senhor, irmão Aldo, porque aonde nós for caminhar, a luz do brilho da essência do nosso espírito precisa dissipar as intenções das pessoas más, pessoas estas que estão sendo dominadas pelo pecado. E nesta oportunidade a alegria é muito grande, porque sabemos da exatidão e dos anjos que aqui conosco estiveram consagrando, ungindo cada palavra e consagrando o nosso espírito. Agora eu peço, Senhor, irmão Aldo, unge o espírito de cada um.
Eu espero que todos aqui tenham um discernimento, tenham consciência, são inteligência. Assim como sabe colocar um alimento saudável na boca, vai buscar alimento saudável também para o espírito. Consagra, abençoa. E atenda às orações que eles estão fazendo. Veementemente, muitas das vezes, até pedindo misericórdia por ter praticado o pecado após o batismo. E aqueles que irão se batizar estão muito felizes que essa alegria ainda cresça ainda mais. Porque não existe maior prêmio ver a face do Senhor Deus em espírito e em verdade. Dentro da luz da verdade, os nossos olhos contemplam a face do Senhor Deus, a face do Senhor, irmão Aldo. E nesta oportunidade, irmãos, creia no poder desta igreja, na palavra, busquem ouvir com muita alegria, porque a Santa Rosa está com todo o poder da consolação, dissipando, muitas das vezes as dificuldades, muitas das vezes as desilusões, e demonstrando a quão importante é a sua vida nesse espaço sideral, porque nós temos um Deus que nos criou há pouco tempo, e Ele está presente, onipresente, onisciente. Creia no poder, e receba de Deus o Pai, de Jesus, de Maria Santíssima, essa bênção especial, e entrega os seus pedidos nesse momento, e creia e confia. Amado, querido irmão Aldo, encontra aqui esses nomes nesse pedido de oração, nome esses trazido com muita fé, certeza absoluta. Atenda, ajuda nas resoluções dos problemas, dê a eles discernimento e entendimento, mas que ele seja sincero e possa alcançar o mérito, para que o Espírito Santo, que também é o Senhor, possa lhes abençoar, não por medida nem proporcional, mas completo, que é o objetivo que o Senhor espera, o mérito de cada um de nós. Amados irmãos, creia e confia e receba a bênção de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima e da Santa Rosa, e as bênçãos do Santo Profeta irmão Aldo, na companhia de anjos de santo, não só hoje, mas sempre. Amém. Meu abraço e carinho, e até uma próxima oportunidade. Paz do Senhor.